Audiolivros, apresenta Bairro dos Cemitérios. Conto escrito por Irving Shaw. Sobre o autor. Irving Shaw foi um dramaturgo, roteirista, romancista e autor de contos americano cujas obras já venderam mais de 14 milhões de cópias. Ele é mais conhecido por dois de seus romances. Ele foi registrado como Irwin Gilbert Chanforoff, no South Bronx, Nova York, para imigrantes judeus da Rússia. Irwin mudou seu sobrenome ao entrar na faculdade. Ele passou a maior parte de sua juventude no Brooklyn, onde se formou no Brooklyn College, com um diploma de bacharel em artes em 1934. Começou a escrever roteiros em 1935, aos 21 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi abordado por William Wyler para ingressar em sua unidade de cinema. Incapaz de ser comissionado como oficial devido à sua idade e status de recrutamento, Shaw decidiu entrar no exército regular. Mais tarde, o exército, observando seu histórico, o enviou para a unidade de cinema de George Stevens. Ele foi um dos 4 escritores ligados ao comando de Stevens, no qual se tornou subtenente. Após a guerra, ele voltou à carreira de escritor. O primeiro romance de Shaw, Os Deuses Vencidos, foi publicado em 1948. Baseado em suas experiências na Europa durante a guerra, o romance fez muito sucesso e foi adaptado para o cinema em 1958. Shaw era altamente considerado um autor de contos, contribuindo para Collier's, Esquire, The New Yorker, Playboy, The Saturday Evening Post, e outras revistas, e 63 de suas melhores histórias foram coletadas em Short Stories, Five Decades, 1978. Em 1950, Shaw escreveu um livro sobre Israel com fotos de Robert Capa, chamado Report on Israel. Irving Shaw morreu em Davos, na Suíça, em 16 de maio de 1984, aos 71 anos, após passar por tratamento para câncer de próstata. Início do conto. Durante a hora do coquetel, em Brownsville, os motoristas de táxi se reúnem no Lemonowitz Bar and Grill e bebem cerveja e falam sobre o mundo e assistem ao pôr do sol lentamente sobre os trilhos elevados na direção do Prospect Park. Mungo. Eles dizem. Mungo. Ele tem um peixe para um braço. Uma cavala. Ele lançará o Brooklyn direto para a primeira divisão da Liga Internacional. Eu vi o prefeito hoje. Meritíssimo, ele mesmo. A flor de lírio. O que este país precisa? Pinky, quero que você confie em mim para um copo de cerveja. Pinky limpou a extensão úmida e opaca do bar. Olha, Elias. É contra a lei do estado de Nova York, disse ele, nervoso, vender bebidas alcoólicas a crédito. Um copo de cerveja. Intoxicante. Os lábios de Elias se curvaram. Quem você pensa que eu sou, Branca de Neve? Você quer que eu perca minha licença? Pinky perguntou claramente. Eu fico acordado à noite pensando que Pinky pode perder sua licença. Minha esposa me ouve chorando durante o sono, disse Elias. Uma cerveja, J.P. Morgan. Relutantemente, Pinky pegou a cerveja, com a cabeça grande, e suspirou enquanto anotava no livro. O último, disse ele, possivelmente o último. Como Deus é minha testemunha. Sim, disse Elias. Mantenha sua boca fechada. Ele bebeu a cerveja de um só gole, com os olhos fechados. Meu Deus, disse ele baixinho, os olhos ainda fechados, como ele abaixou o copo. Por uma moeda de 10 centavos, ele disse para a sala em geral, você consegue algo assim? Fer um centavo miserável. Brooklyn é um lugar maravilhoso. Brooklyn é SNKS, disse outro motorista, no bar. O bairro dos cemitérios. Este é um lugar de primeira classe para cemitérios. Meu amigo Palangio, disse Elias. Yundoshai Palangio. Yu não gosta do Brooklyn, volte para a Itália. Eles te dão uma arma, você leva um tiro no traseiro na África. O resto dos motoristas riram e Elias sorriu de sua própria sagacidade. Eu vi nos filmes. Volte para a Itália, com as gordas.
Quem vai me pagar uma cerveja? O silêncio completo caiu sobre o bar, como torneiras em um acampamento do exército. Meus amigos, disse Elias, aflito. Brooklyn é um lugar maravilhoso, disse Palangio. Durante todo o dia, Elias disse, esfregando pensativamente o nariz quebrado, eu empurro um ac. 11 horas na rua. Agora tenho a quantia de $3,50 no bolso. Pink veio logo. Agora, Elias, ele disse, há o pequeno problema de uma cerveja. Se eu soubesse que você tem dinheiro. Elias impacientemente tirou a mão de Pink da barra. Tem alguém pedindo uma cerveja lá embaixo, Pink, ele disse. Acabe com seus negócios. Eu acho, Pink resmungou, recuando, que um homem deveria pagar suas dívidas corretas. Ele pensa. Pink pensa, Elias anunciou. Mas seu coração não estava com Pink. Ele virou as costas para o bar e apoiou-se nos cotovelos desgastados e olhou tristemente para o teto. $3,50, disse ele, solenemente. E eu não posso comprar uma cerveja. What's a mar? Perguntou Palangio. Você tem um cadeado no seu bolso? $2,75 para a companhia, disse Elias. Uns 75 centavos para minha esposa nojenta para que ela não me faça dormir no parque. A péssima companhia. Todos os dias, durante um ano, dou a eles $2,75 e então sou o dono do AC. Depois de um ano, você também pode vender aquele caixote para o Japão para colocar bombas. A única maneira de fazê-lo se mover é soltá-lo. Eu assinei um contrato. Eu preciso de uma enfermeira. Quem quer me pagar uma cerveja? Assinei o mesmo contrato, disse Palangio. Uma expressão de dor surgiu em seu rosto moreno. Faltam 7 meses. Ninguém deveria ter me ensinado a escrever meu nome. Se vocês, vagabundos, ao menos se juntassem ao sindicato, disse um pequeno irlandês do outro lado das torneiras de cerveja. Jerry, disse Elias. O herói irlandês. Conte-nos como você lutou contra os ingleses no fardo de Belfast. Ok, disse Jerry, empurrando o boné para trás excitadamente de seu cabelo ruivo. Vocês querem empurrar um AC 16 horas por dia para feijões, não me deixem parar vocês. Junte-se a um sindicato, faça com que o cabelo seja repartido ao meio pelos policiais, disse Elias. Essa é a minha experiência. Tudo bem, rapazes. Jerry empurrou um pouco a cerveja para fazê-la espumar. Donos da propriedade. Não posso pagar um copo de cerveja às 5 da tarde. Qual é a utilidade de falar com você? Deixe-me tomar uma cerveja, Pinky. Jerry, você é um vermelho, Elias disse. Um bas vermelho. Uma comunista, disse Palangio. Eu quero uma cerveja, Jerry disse em voz alta. Os tempos estão ruins, disse Elias. Esse é o problema. Claro. Jerry esvaziou metade de seu novo copo. Claro. Em 1928, disse Elias, eu ganhava em média $60 por semana. Na véspera do ano novo de 1927, murmurou Palangio, ganhei $36,40. O dinheiro estava fluindo, lembrou Elias. Palangio suspirou, esfregando os pelos da barba com as costas da mão. Eu usava camisas de seda. Com listras. Custam $5 a peça. Tive 4 filhas em 1928. Meu Deus. Não estamos em 1928, disse Jerry. O cara esperto, disse Elias. Ele está nos dizendo algo. Isto não é 1928, diz ele. Junte-se ao sindicato e teremos 1928 de volta. Por que diabos eu deveria desperdiçar meu eu? Jerry se perguntou com desgosto. Ele bebeu em silêncio. Dedinho. Palangio ligou. Dedinho. 2 cervejas para mim e meu amigo Elias. Elias subiu, com um largo sorriso, no bar, ao lado de Palangio. Somos irmãos na miséria,
Ângelo, disse ele. Eu e o Op. Nós dois assinamos o contrato. Eles beberam juntos e suspiraram juntos. Eu tive o maior voo de pombos em Brownsville, Elias disse solenemente. 112 casais de pombos com pedigree. Eu os enviaria como fogos de artifício, todas as tardes. Você deveria ter visto eles girando por aí por cima dos telhados. Sou um criador de pombos. Ele terminou seu copo. Eu tenho 5 pombos Lee. Cada vez que levo para casa menos de 75 centavos, minha esposa cozinha um para o jantar. Um pombo com pedigree. Minha esposa é nojenta. 2 cervejas, disse Palangio. Ele e Elias beberam com grave safacão. Agora, Elias disse, se ao menos eu não tivesse que ir para casa para minha esposa nojenta. Casei com ela em 1929. Muitas coisas mudaram desde 1929. Ele suspirou. O que é uma mulher? Ele perguntou. Uma mulher é uma armadilha. Você deveria ter visto o que eu vi hoje, disse Palangio. Minha terceira passagem. Na Via Leste. Observei atravessar toda a Nostrand Avenue, enquanto eu esperava no sinal. Uma garota de 130 libras. Loiro. Balançando os quadris como música de orquestra. Com um daqueles chapeuzinhos de palha na cabeça, com os legumes em cima. Você nunca viu nada igual. Segurei o volante como se estivesse me afogando. Falando sobre armadilhas. Ela foi para o St. George Hotel. Elias balançou a cabeça. A tragédia da minha vida, disse ele, é que me casei jovem. 2 cervejas, disse Palangio. Angelo Palangio, disse Elias, seu nome me lembra música. Um cara conheceu na frente do St. George. Um cara grande e gordo. Sorrindo como se tivesse acabado de ver o Papai Noel. Um cara grande e gordo. Alguns rapazes. Alguns caras. Elias lamentou. Vou voltar para casa, para Annie. Ela grita comigo das 6 às 12, regular. Quem vai pagar a mercearia? Quem vai pagar a companhia de gás? Ele olhou fixamente para sua cerveja por um momento e a bebeu. Sou um homem que se casou aos 18 anos. Precisamos de algo para beber, disse Palangio. Compre 2 uísques para nós, disse Elias. Para que diabos é boa a cerveja? 2 calverts, Palangio chamou. O melhor para mim e meu amigo Elias Pinsker. 2 cavalheiros, disse Elias, que assinaram o contrato. 2 patetas idiotas, disse Jerry. Sindicalista, Elias mentiu seu copo. Ao sindicato. Ele bebeu uísque direto. O herói do exército irlandês. Pinky, Palangio gritou. Enche-os até o topo. Angelo Palangio, Elias murmurou agradecido. Palangio contou sobriamente o dinheiro para as bebidas. Agora, ele disse, a companhia pode pular em Flossing Bay. Estou reduzido a $2. Legal, Jerry disse sarcasticamente. Inteligente. Você não paga eles um dia, eles pegam seu táxi. Ir pagando regularmente por 5 meses. Compre outra bebida. Palangio lentamente pegou seu copo e deixou o uísque deslizar por sua garganta em uma suave corrente âmbar. Não fale assim, Jerry, ele disse. Eu não quero ouvir nada sobre táxis. Estou ocupado bebendo com os amigos. Seu idiota Whoop, Jerry disse. Isso não é maneira de falar, Elias disse, indo para Jerry propositadamente. Ele ergueu a mão direita e olhou para Jerry. Jerry recuou, com as mãos levantadas. Não gosto de ouvir as pessoas chamarem meu amigo de idiota, disse ele. Volte, Jerry gritou, antes que eu me machuque. Pinky correu excitadamente. Listen, rapazes, ele gritou, vocês querem que eu deveria perder minha licença? Somos todos amigos, disse Palangio. Apertar as mãos. Todos apertam as mãos. Todo mundo tem uma bebida.
Por meio desta, ofereço a todos uma bebida. Elias voltou para o lado de Palangio. Sinto muito se fiz uma reclamação. Algumas pessoas não podem falar como cavalheiros. Todos bebam, insistiu Palangio. Elias tirou 3 notas de $1 e as colocou deliberadamente no balcão. Passe o bolo ao redor. Isso é sobre Elias Pinsker. Guarde seu dinheiro, Elias. Jerry empurrou o boné na cabeça com raiva. Quem você pensa que é? Walter Schiller. O entretenimento desta tarde é por minha conta, Elias disse inexoravelmente. Houve um tempo em que eu aceitava bebidas para 25 homens. Com uma risada, e passe charutos para fora. Passe o bolo por aí, Pinky. O uísque fluiu. Elias e eu, disse Palangio. Somos gastadores de alta classe. Vocês deveriam ser alimentados à mão, disse Jerry. Proteções do governo. Um homem tem direito a algum relaxamento, disse Elias. Onde está aquele bolo? Isso é bom, disse Palangio. Isso é muito legal. Isso é como nos bons velhos tempos, disse Elias. Eu odeio ir para casa. Palangio suspirou. Eu nem tenho um rádio em casa. Dedinho. Elias ligou. Ligue o rádio para Angelo Palangio. 1/4, disse Palangio. Tão grande quanto um banheiro. É onde eu moro. O rádio tocou. Foi tão doce e uma rica voz masculina cantou e Marie Angel. Quando eu chegar em casa, lembrou Elias, Annie matará um pombo com pedigree para o jantar. Minha esposa miserável. Depois do jantar, empurro o Ak mais 5 horas e vou para casa e Annie grita mais um pouco e eu me levanto amanhã e empurro o Ak mais um pouco. Ele se serviu de outra bebida. Isso é uma vida para um cachorro, disse ele. Para um airedale. Na Itália, disse Palangio, os burros não trabalham tanto quanto nós. Se os burros estivessem tão mal quanto você, Jerry gritou, eles teriam bom senso suficiente para se organizar. Eu quero ser um executivo em uma mesa. Elias apoiou os 2 cotovelos na barra e segurou o queixo com as mãos enormes e retorcidas. A uma longa distância de Brownsville. Com 2.000 pombos. Em Califórnia. E eu deveria ser solteiro. Jerry, você pode organizar isso? Ei, Jerry. Você é um trabalhador, disse Jerry, e vai ser um trabalhador por toda a vida. Jerry, disse Elias. Seu ruivo baste, Jerry. Toda a minha vida, Palangio chorou, eu vou empurrar um Ak para cima e para baixo no Brooklyn, 16 horas por dia e pagar a companhia para sempre ir para casa e dormir em um quarto não maior do que um banheiro. Sem rádio. Jesus. Somos vítimas das circunstâncias, disse Elias. Toda a minha vida, gritou Palangio, fui para aquele caixote. Elias bateu na barra uma vez com o punho. Que se dane. Palangio. Ele disse. Entre nessa sua maldita carroça. O que você quer que eu faça? Palangio perguntou maravilhado. Vamos consertá-los, gritou Elias. Vamos consertar esses Aks. Nós vamos consertar essa empresa. Entre no seu táxi, Angelo. Eu dirijo o meu, teremos uma briga de galinhas. Seus bêbados desleixados. Jerry gritou. Yu não pode fazer isso. Sim, Palangio disse ansiosamente, pensando sobre isso. Sim. Nós vamos mostrar a eles. $2,75 por dia pelo resto da vida. Sim. Nós os consertaremos. Vamos, Elias. Elias e Palangio caminharam gravemente para seus carros. Todos os outros o seguiram. Olha o que eles estão fazendo. Jerry gritou. Não há um cérebro entre os dois. De que adianta estragar os táxis? Calhe a boca, Elias disse, entrando em seu táxi. Devíamos ter feito isso 5 meses atrás. Ei, Angelo, chamou ele, inclinando-se para fora do táxi. Você está pronto? Ei, Ildo Oshai. Contato.
Ângelo gritou, ligando o motor. Estrondo. Estrondo. Os dois carros dispararam um contra o outro, em segundo, de frente. Quando eles bateram, o vidro quebrou e um paralama voou e os carros derraparam loucamente e o barulho do metal ecoava e ressoava como fogo de artilharia nos prédios. Elias colocou a cabeça para fora do táxi. Você está ferido? Ele chamou. Ei, Ildoshai. Contato. Palangio chamou por trás de seu para-brisa quebrado. A patrulha da Alvorada. Não posso assistir a isto, Jerry gemeu. 2 trabalhadores. Ele voltou no Lamanawites Bar and Grill. Os 2 táxis se chocaram novamente e as pessoas vieram correndo de todas as direções. Como você está? Elias perguntou, limpando o sangue do rosto. Avante. Palangio estendeu a mão em saudação. Filhos da Itália. De novo e de novo os táxis se chocaram. Cavaleiros da Távola Redonda, anunciou Palangio. Cavaleiros da Távola Redonda de Lamanawites, Elias concordou, puxando o afogador para fazer o motor ofegante girar mais uma vez. Pela última vez, eles se reuniram. Os 2 carros voaram com impacto e o de Elias tombou para o lado e deslizou com um barulho estridente até o meio-fio. Uma das rodas dianteiras do táxi de Palangio rolou calma e decididamente em direção a Pitiquinha Avenue. Elias se arrastou para fora de seu táxi antes que alguém pudesse alcançá-lo. Ele se levantou, cambaleando, coberto de sangue, puxando as pontas soltas de seu suéter rasgado. Ele apertou a mão de Palangio sobriamente e olhou em volta com seus facão para os paralamas rasgados e vidros quebrados e faróis queimados e aço retorcido. Minha companhia nojenta, ele disse. Isso resolve. Agora vou informá-los sobre o acidente. Ele e Palangio entraram no Bar and Grill, seguidos por uma centena de homens, mulheres e crianças. Elias discou o número deliberadamente. Alô, ele disse, alô, Charlie. Listen, Charlie, se vocês mandarem um carro destruído para o Lamanawites Bar and Grill, vocês encontrarão 2 de seus automóveis. Que pena, Charlie. Ele desligou com cuidado. Tudo bem, Palangio, disse ele. Sim, aposto, respondeu Palangio. Agora devíamos ir ao cinema, disse Elias. Isso mesmo, Palangio assentiu sério. Você deveria ser baleado, Jerry gritou. Eles estão tocando Simone Simon, Elias anunciou para a multidão. Vamos ver Simone Simon. Caminhando firmemente, de braços dados, como 2 cavalheiros, Elias e Ângelo Palangio desceram a rua, através das sombras que se alongavam, em direção a Simone Simon. Final deste audiolivro.